Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Estamos aí buscando contato agora com o ministro Salles. Assim que ele der um sinal, a gente vai já começando. A gente fez um roteiro de perguntas aí do ranking para conversar com o ministro Salles, mas quem que tiver mais perguntas, quiser fazer sugestões, fica à vontade para já ir colocando nos comentários. A gente está lendo já, os comentários estão aqui. E aí, vamos tentar encaixar aí dentro do tempo apertado que nos foi dado. Estamos pegando um dia bastante crítico, porque por coincidência, agora, meia hora antes da live começar, justamente o ministro Salles fez um post sobre a expulsão dele do Partido Novo. Então é um momento bastante delicado aí, realmente os holofotes vão se voltar para ele, foi uma coincidência, né? A gente não tinha conhecimento disso, mas vamos conversar também, certamente vamos perguntar para ele sobre isso. Eu vou pedir a gentileza, pessoal, quem aqui está, dá um sinal, quem está me ouvindo bem, só para a gente testar se o som tá bacana. O ministro falou que já está disponível aqui, deixa eu fazer um convite. Salles, Ricardo. Todo mundo escutando bem? Tá baixo o som? Legal, todo mundo escutando. O ministro falou aqui que já está entrando. Só para explicar um pouco o que vai ser hoje, nós vamos ter, daqui a pouquinho vai entrar aqui, já entrou. Deixa eu chamá-lo aqui para dentro. Ricardo Salles. Boa tarde, ministro. Tá bom, Alexandre, tudo bem? Boa tarde a todos aí. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Muito obrigado ao ministro Ricardo pelo tempo aí despendido nessa loucura, num dia que coincidentemente veio uma bomba aí. Não temos como não falar disso, ministro. Acabamos de receber aqui o seu comunicado da sua expulsão do Partido Novo. Né? O tema que hoje a gente vai já ir para o meio ambiente, outros assuntos, mas não, o assunto urge. Então a pergunta é assim: o senhor é ministro há um ano e meio, né? Não é novidade que o senhor é ministro aqui no nosso país. E agora vem essa notícia da sua expulsão do Partido Novo, num contexto em que recentemente o ex-presidente do partido, ex-candidato à presidência da República, João Amoedo, declarou-se abertamente pró-impeachment do presidente da República, enquanto a sua bancada no governo colocou-se ainda neutra, dizendo: vamos aguardar as provas, não temos posição formal. Em que medida isso é política, essa decisão, não é? O que você pode abrir para nós aqui, por gentileza, sobre o assunto? Bom, Alexandre, vou falar o português. O Amoedo é o dono do Novo.
os 5 membros do Diretório Nacional só fazem o que o Amoedo quer. Um é contador do Amoedo, outro é advogado do Amoedo, outro é a pessoa que gere os recursos do Amoedo. Então, o Amoedo é o dono do Novo. Né? Ele critica a postura que a velha política tem, que o Valdemar manda no PR, que o Kassab manda no PSD, que o fulano manda não sei aonde, mas pelo menos essas pessoas são sinceras. Eles são os líderes dos seus partidos, eles comandam mesmo, Roberto Jefferson, PTB e tal, faz parte. E o Amoedo é o dono do Novo. Não adianta trocar o presidente do Novo se ele comanda o Diretório Nacional e as pessoas só fazem o que ele quer. Você vê o que aconteceu na época que o Zema foi candidato em Minas Gerais. O Amoedo não apoiou em nada, não foi sequer a Minas Gerais ajudar o Zema. O Zema foi eleito governador e não foi na posse. Ou seja, é uma coisa assim, é quase que uma coisa de ninguém brilha mais do que eu. É uma filosofia nessa linha. Ninguém pode ter uma posição diferente da minha, ninguém pode discordar de mim. E eu não estou lá para ser tutelado por ninguém. Eu fiz uma campanha de deputado federal, defendi os meus princípios, os meus valores liberais, uma postura conservadora, que é a minha. Ele movimentou mundos e fundos para que eu já não fosse eleito lá atrás como deputado federal, porque eu não vou me curvar à vontade pessoal de quem quer que seja. Eu sempre defendi os meus princípios do ponto de vista liberal, econômico. Eu sou 100% agenda do Paulo Guedes, que é meu colega ministro, faz um grande trabalho como ministro da Economia. Do ponto de vista de costumes e posturas, eu sou um conservador, alinhado com o que defende o presidente Bolsonaro. Quer dizer, essa é a minha visão, sempre foi. E com relação a essa tutela que ele faz dentro do Partido Novo, que só prestigia aqueles que o bajulam, eu não vou fazer isso, nunca fiz. E se quiser usar pretexto para me expulsar, pode expulsar, paciente. O que eu posso fazer? Mas, tecnicamente, pelo regulamento do Novo, existe essa infração? E a pergunta é assim, por que agora? Né? O senhor é um ministro que tem... O tema do ambiente entrou em voga mais fortemente ano passado, né? Só se falava disso, só se falava de Salles. Aquele era o momento de ter a ciumeira. Por que nesse momento? Tem alguma coisa a ver, talvez, com o presidente da República, posicionamento Esse processo tramitou lá no Comissão de Ética. Na verdade, olha o absurdo. Vamos lá. Primeiro, 3 pessoas fizeram uma reclamação no comitê, 3 pessoas, acho que do Rio de Janeiro, fizeram uma reclamação no Comitê de Ética de que eu tinha entrado no governo sem autorização do Novo e que eu estava fazendo coisas no Ministério em desacordo com a opinião do partido. Acontece que o próprio regulamento do Novo, que determinou que as pessoas tinham que comunicar e eventualmente até se afastar e tal, foi depois que eu já era ministro. Ou seja, ele criou uma norma depois do fato e retroagiu a norma para me atingir. Primeira inconsistência. Segundo, a Comissão de Ética, quando foi proposta a abertura do processo contra mim lá atrás, a Comissão de Ética tinha 4 pessoas. 3 votaram a meu favor, para sequer admitir a reclamação que foi feita, porque não tinha nenhum fundamento. Aí o 4ª pessoa se deu como impedido e foi substituída. Substituída por quem? Um cara lá do Paraná, que eu nem sei quem é, que é mais um desses baba-ovo do Amoedo. Ele foi lá, deu uma decisão favorável à posição que o Amoedo defende, que era de me afastar preliminarmente, e ao invés de prevalecer os 3 votos a meu favor, prevaleceu o voto de uma pessoa. 3 contra 1, valeu o voto de 1. E agora, de novo, a decisão do Comitê de Ética, utilizando essa questão de eu ter sido ministro. Tem 4 pontos na decisão. Primeiro, disse que eu fiz uma campanha de deputado federal em desacordo com algumas coisas algumas visões do Novo. E aí a pena, censura. A campanha já acabou faz 2 anos. Já foi, lá atrás. Segundo, o fato de eu ter virado ministro sem autorização do partido. Lembrando que a norma é de depois de eu ter sido ministro. Então, aí a pena, expulsão. Terceiro assunto, não, o Salles está sendo processado. O processo vai ser julgado, não tem trânsito de julgado. Tem lei para isso. Quer dizer, e o próprio partido já tinha dito, tem que aguardar, porque o estatuto, assim como a lei da ficha limpa, etc., é só para decisões transitadas em julgado ou em segunda instância. A decisão que tem contra mim, que é absurda, é de primeira instância, vai ser julgado ainda no tribunal.
Aí é do caso da área de preservação, na época da Secretaria Estadual, certo? Na Aquele época era assunto. secretário, exatamente. Sim. E o quarto ponto da decisão da Comissão de Ética que foi dizer que a acusação era de que eu guiava o Ministério em desacordo com o que o partido pensa. Isso foi dito, olha, isso não compete à Comissão de Ética, tem que decidir a fundação do Novo. O fato é que o segundo tópico, que é eu ter assumido o Ministério do Meio Ambiente sem autorização do partido, gerou a minha expulsão. E, evidentemente, entre o Amoedo e o Bolsonaro, eu fico com o Bolsonaro, de longe, quantas vezes for necessário. Que fatores que você acha que te deixam mais próximo ideologicamente do Bolsonaro? Porque parece que a sua ideologia também é bastante aderente à do Novo, né? Conservadorismo nos costumes, liberal na economia. Bom, a verdade, Alexandre, é o seguinte: o Bolsonaro é um cara corajoso, foi eleito contra o sistema, fala o que pensa, ao contrário de outros aí que escondem o que pensa, usam a mão do gato, estão sempre dissimulando posições. O Bolsonaro não. O Bolsonaro é uma pessoa muito transparente, diz o que pensa, é um cara muito correto, enfrenta uma máquina gigantesca contra ele, parte substancial da imprensa bate nele o dia inteiro. A esquerda, que sempre vai ser contra, afinal, 45% dos brasileiros votou no Haddad. Então, no mínimo 45% dos brasileiros vão ser sempre contra o Bolsonaro. Se você somar, ótimo, dá os... Então, essa história de dizer que o Bolsonaro perdeu... O Bolsonaro tem o mesmo apoio hoje que tinha quando virou presidente. A diferença é que alguns esquerdinha caviar que não votaram no Haddad, que eram os Marina Silva pintados de laranja, alguns deles, votaram no Bolsonaro, agora não querem mais. Tá bom, faça campanha para o Amoedo, faça campanha para quem quiser, o Luciano Huck, para qualquer um. Agora, desqualificar o governo Bolsonaro, nem pensar, porque é um governo que adotou a agenda liberal, que é a minha, e é do Novo também, agenda liberal. A agenda conservadora nos costumes é de parte do Novo. Tem gente que não é conservadora, tem gente que é mais libertária, mais progressista nos costumes. O Novo tem os dois tipos, tá certo? Agora, o partido diz, aí eu digo, o Diretório Nacional e as pessoas que comandam o partido, lá em cima, dizem que cabe conservadores e que cabem libertários, mas só apoia as ideias dos libertários e as ideias progressistas. Todo mundo que é conservador no Novo acaba sendo podado, boicotado, fica o Diretório Nacional fazendo essa perseguição velada, dizendo que acolhe todo mundo, mas não prestigia quem tem essas visões conservadoras. Só uma questão de ordem, antes de seguir, se puder baixar um pouquinho o volume, o pessoal está reclamando que está tendo um pouco de eco na tua fala. Tenta baixar um pouquinho o volume do celular, que aí acho que vai reduzir o eco. Parece que posso falar duas vezes. Abaixei um pouco aqui, vamos ver se melhora. Diminui o volume. Só o último tema antes de a gente ir exatamente para o meio ambiente, que agora a gente está falando da presidência da República, tudo, mesmo nos analistas assim, mais pró-governo, você pega até um Rodrigo Constantino, por exemplo, ele faz a seguinte descrição, né? Quer dizer, dando todos os benefícios da dúvida para o presidente, com toda a boa vontade, mesmo os mais pró-governo, falou assim, o nosso presidente da República é aquele cara que ele vê uma caixa de banana lá do outro lado da rua e ele sai correndo para pisar na banana de propósito. Assim. Então é muita confusão, muita declaração polêmica, né, sobre o coronavírus, sobre vários temas. Aí, você acha que a parte de comunicação do governo poderia ser mais conciliadora, poderia tentar compor mais assim, uma base maior de apoio, de centro, para não ficar sendo só uma declaração polêmica atrás da outra e tirando o foco aí de questões mais urgentes? Alexandre, é o seguinte, o mundo real é sempre muito diferente do mundo teórico, né? As pessoas às vezes fazem análises, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, o governo não sei o quê. Falar é muito fácil, né? Ficar na posição de alguns do lado de fora jogando pedra é muito fácil. Dar a cara para bater, concorrer, ganhar uma eleição como ele ganhou, sozinho, sem apoio do establishment, sem apoio da imprensa, sem dinheiro, né? É muito duro. E ele governa contra todos vou dizer assim, os males e os maus hábitos que o Brasil acumulou nos últimos 30 anos. E assim, já tem um mérito gigantesco. Ele tem uma agenda liberal clara, pró-privatização, tudo isso. Agora, não dá para você dizer, não, o Bolsonaro tinha que ser perfeito. Ele é ele, e foi ele que ganhou a eleição, graças à espontaneidade dele, à transparência dele. Sabe, ele fala o que a população entende. Ele tem inúmeras qualidades, que fazem dele um grande presidente da República. Depois de 30 anos da esquerda dominando esse país, esquerda essa, inclusive, de muito
elitistazinho aí que mora nos Jardins, no Leblon, Ipanema, na Vila Nova Conceição, na Vila Madalena, toda a esquerdinha caviar, que fica aí batendo panela de dentro da BMW, no terraço gourmet, ao invés de ajudar o governo a avançar. Nós temos problemas no governo? Sempre haverá. Ninguém aqui tem uma visão de ser o dono da verdade ou ter o monopólio da virtude. Não é isso. Pode ter erros, os erros devem ser consertados, erros de toda a natureza, erros às vezes de programação, de planejamento, de execução. É normal que haja erro. O que não pode ter é uma visão que assim, ou ele é péssimo, ou ele é ótimo. Não, eu acho que ele é muito bom. Até porque na política brasileira, quem não compõe com os maus costumes, quem combate a corrupção, quem diz o que pensa, tá certo? Essa é uma qualidade, ele diz o que pensa. Não tem coisa pior do que gente dissimulada que não fala o que pensa, gente que esconde as suas verdadeiras opiniões. Agora, uns podem criticar uma coisa, criticar outra, criticar a forma, o estilo, mas o estilo é coisa de cada um, tá certo? Tem que reconhecer isso daí. Sim, agora, nós no ranking nós temos uma posição muito clara de que as coisas têm que ser separadas, né? Nem preto nem branco, olhar o mérito item a item. Você apoiar uma questão não significa adesão total a uma pessoa, e você ser contra uma proposta não significa ser oposição automática. Agora, o tema que a gente tem escutado sobre esse assunto é a questão da ingerência política, né? Com a saída do Moro, aquela conversa, pô, vai compor agora com o Centrão vai sair pedindo emenda, pedindo cargo, pressão em cima dos ministros, né, para conseguir isso. Ontem mesmo, por exemplo, a Câmara aprovou a emenda que permite reajuste de servidor nos estados e municípios, né, vai dar o pacote de ajuda, vai salvar os estados e, em troca, o nosso Ministério da Economia pediu pelo menos segurar o reajuste, a Câmara foi contra, liberou o reajuste para aumentar os salários e o governo oficialmente apoiou na figura do seu líder lá. Isso é uma aproximação com o Centrão? É a arte do possível, Ricardo? Ou é um pivô? E como está no seu ministério isso? Tem pressão? Não tem. O Bolsonaro não deu ministério, não loteou ministério para ninguém. Nós estamos há um ano e meio de governo. Não tem um caso de corrupção. Isso é inédito na história recente do Brasil. Não tem um caso de corrupção no governo. Então, assim, a crítica é muito fácil, entendeu? Dizer, ingerência. Que ingerência? Ele é presidente da República, ele foi eleito. O Brasil não é parlamentarista. Estão tentando fazer aí, por vias tortas, um parlamentarismo branco, que é absurdo. O Brasil é presidencialista. Se você quiser mudar o regime, você tem que fazer um plebiscito, fazer o processo adequado, e não por via transversa mudar isso. Agora, o Brasil tem as suas, vamos dizer, as instituições, o relacionamento entre os diversos poderes, ele é complexo, até porque o arcabouço legal, né, a Constituição e as leis brasileiras, são extremamente burocráticas, cheio de amarras, cheio de coisas contraditórias, uma lei diz uma coisa, outro diz outra e tal. O que nós estamos tentando fazer é arrumar o país depois do que nós recebemos. Você não faz isso dentro de laboratório. É muito fácil ter uma análise de laboratório. Em laboratório, tudo funciona, né? É aquela história das condições normais de temperatura e pressão. Só que a vida real não é assim. A vida real tem questões pessoais, tem interesses regionais, tem interesses econômicos, tem interesses midiáticos, tem interesses políticos envolvidos. Tem uma série de coisas. Tem as questões pessoais. Quer dizer, são pessoas que estão nos governos, são pessoas que estão no legislativo, que estão no judiciário, que estão em todos os lugares. Pessoas. Quem segura as canetas nas diversas instâncias são pessoas com antipatias, com simpatias, com visões pessoais, com crenças religiosas, com visões de mundo. Você nunca vai conseguir neutralizar isso e tratar a política como se fosse um grande laboratório em que qualquer experimento dá um resultado previsível. Não é assim, não funciona desse jeito. Então, estou entendendo que essa linha mais técnica, que tem persistido no último ano e meio no seu ministério, deve continuar. Então, você não está sentindo nenhum tipo de mudança aí, ou uma pressão maior por parte do legislativo? Cargo, verba, secretaria? Nós somos muito técnicos, o governo procura agir de maneira... Não quer dizer que estejamos imunes a erro, que a gente não possa corrigir políticas públicas que se mostrem equivocadas eventualmente. Mas tem que demonstrar isso, né? Nós assumimos numa lógica de eficiência, de transparência, de dar resultado, de equilibrar as coisas e diversas visões, tá certo? O governo como um todo trabalha nesse sentido. O presidente é aquele que une as visões dos ministérios. Se você loteia os governos, cada ministério vira um mini-governo, cada um tem a sua visão,
né? Aparelha os órgãos com correligionário político, faz arrecadação de campanha. Isso não existe no governo Bolsonaro. Então, tem muitos méritos aí, tem muita coisa. O governo, nós pegamos 20 anos de PT, mas não sei quantos anos da esquerda, lá de PSDB, um monte de coisa, visões de estatização, de interferência do Estado na economia, de visões, ora poéticas, ora equivocadas de propósito. Quer dizer, uma série de coisas. Nós estamos tentando, tem 1 ano e meio de governo para corrigir 30 que a esquerda teve no poder. Então é preciso ter calma também, as coisas não são assim. Né? Quer dizer, tem que persistir, tem que seguir, tem que corrigir, tem que ter bom senso. Né? E o presidente, felizmente, tem muito apoio da população. Sobre o Ministério do Meio Ambiente, eu lembro que um dos motes aí da sua gestão era tirar um pouco esse foco exclusivo, né, nos temas mais de marketing do meio ambiente, que são sim muito importantes, né, Amazônia, preservação, mas trazer um novo paradigma para a sociedade. Ó, pessoal, a população está nas cidades, o meio ambiente urbano também é muito importante, é lá que as pessoas vivem, vamos cuidar de ar, de terra, de solo das cidades. Aí veio no ano passado, né, a Amazônia, queimadas, a Greta, o Greenpeace, e então todo esse mudou o foco de volta para aquele foco tradicional. Como que está hoje o Ministério? Conseguiu voltar? Ainda é a prioridade as cidades? O que está sendo feito de mais prioritário aí? Veja, 80% da população brasileira, Alexandre, vive nas cidades. Em todas as regiões que você for no Brasil, na média, inclusive na Amazônia, 80%, em média, da população brasileira vive na área urbana. Vive numa área urbana sem tratamento de esgoto, ou seja, sem saneamento adequado. Aí, no momento que você faz o confinamento das pessoas em casa, a pessoa está confinada numa casa que é insalubre. Então, você vê que precisa cuidar da questão urbana. Também o problema do lixo, gestão do lixo no Brasil. É uma bagunça. Eu diria que quase 100% dos municípios no Brasil gerem mal o lixo. Lixão, né? Não tem coleta seletiva, não tem reciclagem. Esses são temas que atingem 80% da sociedade brasileira, no mínimo, né? E que foram deixados para trás. Por quê? Porque não tem o charme de cuidar da Amazônia, né? Não tem seminário em Paris, em Londres, na Alemanha, para ficar discutindo essas coisas. Esse pessoal que gira em torno desses temas, eles estão sempre voando por aí em seminário internacional, é dinheiro de organismo internacional para o cara ficar fazendo uma pesquisa que não acaba nunca, para ficar fazendo trabalho acadêmico que não termina nunca, e tomando dinheiro de tudo quanto é lugar. Nós aqui dissemos o seguinte: a agenda ambiental urbana é a prioridade. Saneamento, gestão do lixo, né, dos resíduos sólidos. Tem também a questão da qualidade do ar nos grandes centros urbanos. O lixo no mar, que é um problema grave num país que tem uma costa tão grande quanto a nossa. Áreas verdes urbanas. Quer dizer, tem muita coisa importante para fazer no setor urbano, na área urbana. E aí também, lógico, preservar a Amazônia, cuidar dos nossos biomas, mas até, inclusive, para a questão da Amazônia, é importante a gente entender por que a Amazônia tem tanto problema. Primeiro, é uma região, Alexandre, do tamanho de 16 países da Europa. O pessoal fala de um jeito como se fosse a Amazônia fosse um bairro. Você cerca, põe meia dúzia de câmera, não deixa ninguém entrar e está resolvido. Não é assim, não. Moram mais de 20 milhões de brasileiros na Amazônia, que precisam ter trabalho, precisam comer, viver, tá certo? Essas pessoas precisam ter uma ocupação lá. Para isso, nós temos que atrair empregos de atividades que sejam compatíveis com a preservação ambiental. Você gerar uma indústria que emprega essas pessoas, indústria de transformação. Por isso, tem 4 pilares importantes. São 5 coisas. 4 que são proativos. Então, você tem a regularização fundiária. Está aí a medida provisória que o governo enviou finalmente para regularizar a propriedade. Não tem sentido você não ter titulação de terra para as pessoas que estão lá há décadas. Quem não é dono não cuida. Isso acontece. Sem propriedade não vai cuidar. Não vai cuidar. Isso acontece não é só na Amazônia, não. Se você for aí em São Paulo, no entorno das represas, um monte de área invadida com ausência de título de propriedade, resultado, as pessoas não cuidam. O problema da lei de mananciais aí no entorno. Se você for nas favelas, nos morros do Rio de Janeiro, todos os lugares onde o direito de propriedade não existe, a pessoa não é dona daquilo, ela não cuida direito, porque ela não sabe se amanhã ou depois ela vai ser retirada, ela não tem incentivo para investir, para cuidar, etc. A Amazônia não é diferente. Claro que tem peculiaridades, tem cuidados, enfim, mas é preciso haver a regularização fundiária das áreas que são ocupadas na Amazônia.
isso não tem nada de grilagem, é que a turma desqualifica o debate porque não consegue ganhar discussão no mérito. Segundo ponto, além da regularização fundiária, o zoneamento econômico ecológico, que é o ZEE, é uma espécie de plano diretor da Amazônia para você saber onde tem as potencialidades, os potenciais de atividade extrativista, de atividade de manejo florestal, de mineração, de infraestrutura, de uso urbano, enfim, você tem que ter um plano diretor da Amazônia que chama-se zoneamento econômico ecológico. O terceiro ponto é o pagamento pelos serviços ambientais, o PSA, ou seja, você remunerar a pessoa que preserva. Não podemos esquecer que na Amazônia, o Código Florestal Brasileiro determina em diferentes biomas o chamada reserva legal, que é uma parte da propriedade que você não pode mexer. Na Amazônia, a reserva legal é de 80%. Quer dizer, você tem uma propriedade na qual 80% dela você não pode mexer. E a pessoa faz isso com remuneração zero. Então, qual é o lógico? A pessoa cuida dos 80% de reserva legal que é obrigatório pelo Código Florestal e recebe um PSA, um pagamento por serviços ambientais que são prestados por esse cuidado, seja das APPs, as áreas de preservação permanente, ou as reservas legais. Se você não pagar a pessoa, que incentivo ela tem para cuidar? A implementação disso é tranquila de fazer? Tem muitas barreiras burocráticas para poder implementar uma descentralização dessa? Está tramitando uma lei de PSA, de pagamento de serviços ambientais, no Congresso, foi aprovada na Câmara, agora está no Senado, é muito importante. Outra coisa importante é você receber pelos créditos de carbono que o Brasil produz na floresta, quer dizer, a floresta produz crédito de carbono. Esse crédito de carbono tem que ser vendido para os países ricos, afinal, foi esse o Acordo de Paris. O Acordo de Paris, o que era? Os países ricos destruíram o meio ambiente durante 200 anos de revolução industrial, e continuam emitindo combustíveis fósseis adoidado, queimando, né, combustíveis fósseis. E o Brasil e outros países que têm floresta, que têm a área de manutenção, ele tem condições de prestar esse serviço, porque nós temos, nessa equação, os ricos degradaram mais, tem mais compensação para fazer, precisam pagar mais. Nós temos a receber. Para isso, vender o crédito de carbono. Essa é a lógica do Acordo de Paris. Nós fizemos a nossa parte e não recebemos nada ainda. A turma lá, super protecionista, fecharam o mercado interno europeu e não compra os nossos créditos. Então, esta, por exemplo, é uma fonte de renda importante para o pagamento dos serviços ambientais. Estamos falando de que montante, ministro? Que ordem de grandeza que é isso? O Acordo de Paris previa 100 bilhões de dólares para os países em desenvolvimento. O Brasil, no mínimo, 10% disso tem direito. A maior floresta tropical do mundo está aqui, que é a Amazônia. Então, a gente, em tese, daquilo que nos foi prometido, 10 bi de dólar tinha que vir todo ano para o Brasil daquilo lá. Todo ano isso. Quer dizer, 2 Bolsa Famílias, próxima 2 Bolsas Famílias, isso aí, de dinheiro. 10 bi de dólar. Quer dizer, Bolsa Família 30, 35, dá dobro do Bolsa Família. Com o dólar subindo sem parar, daqui a pouco vai ser 3 Bolsa Família. Isso. Mas o quarto ponto, Alexandre, lá, então, primeiro, regularização fundiária, o segundo, pagamento de serviços ambientais, zoneamento econômico e ecológico, e o quarto ponto é a agenda da bioeconomia. Que muitos falam, o potencial da floresta em pé, da biodiversidade, de todos os produtos que podem ser produzidos lá, mas até hoje ninguém fez. Transformar a biodiversidade, o potencial da Amazônia, riqueza para as pessoas. Para isso precisa ter a indústria da bioeconomia, você transformar os produtos florestais, os princípios, os micro-organismos, enfim, a riqueza da fauna e da flora lá, em produto da bioeconomia, que gere riqueza. Senão a pessoa vai passar a vida inteira catando semente lá para vender a $1 a saca. Não, tem que ter indústria de transformação. Indústria que seja compatível com o produto florestal, agregue valor, empregue e remunere essas pessoas. E, em quinto lugar, que é a operação de comando e controle, a fiscalização que a gente continua fazendo. Mas lembrando, a Amazônia são 16 países da Europa, quer dizer, não é tão fácil fiscalizar a Amazônia assim. Então, continua a fiscalização, comando e controle, mas tem que resolver esses 4 pontos. E são ações que acabam sendo feitas em parceria com as prefeituras ou governos estaduais, ou é de forma mais centralizada pelo Ministério, direto com esses proprietários, que podem eventualmente receber a remuneração? Os estados têm um papel importante, quer seja na fiscalização, que infelizmente no ano de 2019 nós não recebemos muita ajuda dos estados,
Você vê como cresceu o desmatamento em alguns estados, Pará, etc. E também precisam participar para nos ajudar a formar essa questão econômica de ajuda, de regularização fundiária e tudo mais. Mas o Brasil é um país complexo, as competências federais, estaduais e municipais muitas vezes se entrelaçam, se confundem ou se conflitam, e a gente tem que entender como é que funciona esse sistema. É um esforço contínuo, estamos fazendo, mas não é fácil. E tem que perseverar, tem que continuar e ter noção das dificuldades do mundo real. Muitas teses ficam muito bonitas em laboratório, discutidas na academia, em teoria, mas quando você põe na prática, elas não ficam de pé. Ministro, a gente tinha prometido ficar no horário, né, do meio-dia, meio-dia e 30 devido à sua agenda, mas deixa eu colocar mais uma última pergunta aqui, queria levar para o cunho mais pessoal, se for possível, que é a vida real dentro do poder público. Né? O senhor já esteve na Secretaria Estadual, na área do meio ambiente, agora no Poder Federal. Entre o todo que dá vontade de fazer, né? Fui para o executivo, realizar, tenho sonhos, quero fazer projetos, e o que é possível com a burocracia, com as diversas instâncias. Como que é? É uma coisa mais frustrante? É uma coisa... Muita gente reclama, por exemplo, inclusive de processos na pessoa física, né? Qualquer coisinha de qualquer colaborador já pode gerar um processo que gera, né, passivo na pessoa física. Como que é essa vida real que você está falando do Poder Executivo do ministro? Olha, primeiro é difícil você ficar longe de casa, né? Quem veio para Brasília sem ser de Brasília, fica longe da família, longe dos amigos, você muda de cidade, ainda que você volte aos finais de semana, mas não é fácil ficar longe. Eu tenho um filho pequeno, tenho amigos em São Paulo, muita gente, enfim, a minha vida é em São Paulo. Mas, então começa daí o sacrifício. Segundo, a remuneração no Estado, no governo, etc., ela não é uma remuneração compatível com o grau de responsabilidade que as pessoas têm. Claro que num país em que as pessoas têm dificuldades e passam por dificuldades, as remunerações são boas, mas as responsabilidades são muito grandes. Então, até inclusive, essa proposta de não ter reajuste para o funcionalismo é muito correta. Paulo Guedes acertou nesse ponto, e eu concordo com ela. Acho que todo mundo está sendo sacrificado no Brasil, setor privado, todas as profissões, e o funcionalismo público tem que dar a sua parcela de sacrifício, sim. E eu, como Mas o governo orientou o governo orientou a liberar os aumentos. Né? Isso foi feito ontem pelo líder do governo. Isso foi uma negociação feita lá para poder aprovar alguma coisa, porque senão nem aquilo ia aprovar. É isso que eu te digo, entre o mundo real e o mundo ideal... A arte do possível, né? A arte do possível. E o que vem à tona, muitas vezes, numa cobertura tendenciosa de um órgão ou de outro de imprensa, não mostra o que aconteceu nos bastidores de verdade. Porque há uma tendência realmente de querer desprestigiar o governo Bolsonaro, dizer que é um governo que não faz, que isso, que aquilo. Enfim, faz parte do jogo, a sociedade está madura, felizmente tem redes sociais, como nós estamos fazendo aqui, para poder falar a verdade. Eu, pessoalmente, realmente, você fez uma pergunta pessoal, eu muitas vezes fico frustrado, mas a gente persevera. O Brasil precisa de pessoas que tenham vocação para a vida pública. Você chamar todo mundo que está na vida pública de ladrão, incompetente, não ajuda, porque você, em vez de incentivar as pessoas boas para saírem do setor privado e darem uma contribuição na vida pública, ainda que seja por um tempo, por um ano, por 2, por 4, depois volta para o setor privado. Mas ficar rotulando as coisas não ajuda. Então, acho que a gente tem que ter uma consciência de que é necessário incentivar, apoiar, entender as dificuldades e não ficar rotulando como alguns fazem. Mas, felizmente, acho que a sociedade brasileira está amadurecendo muito. As redes sociais fazem um grande papel nesse sentido. O ranking dos políticos faz um grande papel nisso daí. Eu quero agradecer a vocês por todo o trabalho que vocês fazem, por essa entrevista e mandar os meus cumprimentos. Eu realmente preciso ir, mas fica aqui, claro. Alexandre, o meu muito obrigado. Para aquele espinho no pé quando for apontar alguma coisa errada, mas também bater palmas e apresentar tudo que tem de bom que está sendo feito, que tem bastante coisa assim. É isso aí. Um abração. Obrigado. Obrigado, um abraço.